Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos refletir um pouco sobre a situação da igreja e do mundo nos dias de hoje. Como se não bastasse tantos inimigos de Jesus Cristo fora da igreja, e agora temos os inimigos dentro da igreja. Triste situação de nós católicos nos dias atuais. São tantas as heresias, tantos os ataques, tantas as perseguições, tantas as enganações, tantas falsidades dentro e fora da igreja, para destruir e acabar com nossa fé. Pesquisando e analisando a situação da Igreja Católica Romana nesse tempo de falsidade, enganações, mentiras, destruições da fé e da verdade dentro da igreja, isto é muito doloroso. Isto é muito desolador. É muito triste ver a morte desta crença que eu tinha nas santidades dos papas, bispos e padres. Para mim só via neles santidade, quando eu era ainda jovem. Eles para mim era tudo. Vemos hoje tanta falsidade dentro da igreja pelos clérigos e seus dirigentes. Com os meios de comunicações que temos hoje, a possibilidade de pesquisar tudo e enxergar muito mais longe do que antes. Fico muito triste de ver como foi a história da igreja primitiva e como se perverteu com a entrada do Império Romano para esta igreja. E quantas heresias, crimes e pecados desta igreja praticada durante ao passar dos tempos até os dias atuais. Quais são os principais inimigos da igreja nos dias atuais, em toda a humanidade e em todos os tempos? São o demônio, o diabo e o Satanás. Desde o começo desta humanidade, o demônio, diabo, Satanás ou Lúcifer, o principal anjo do mal, que foi expulso do céu, quando rebelou-se contra Deus, não tendo mais acesso ao céu, desceu para a terra para tentar o homem recém-criado por Deus, a fim de estragar tudo e com isto atingir a Deus. O Senhor Deus, Criador de todas as coisas, criou também a terra em um verdadeiro jardim. Ali o Senhor Deus criou o homem e a mulher. Isto foram Adão e Eva, para serem felizes para sempre. Mas veio o tentador e tentou eles a desobedecer os preceitos que Deus havia dado. Com o pecado da desobediência ao seu Criador, Adão e Eva foram expulsos por Deus, expulsos do paraíso por Deus. Desde esse tempo, o tentador vem agindo, tentando perverter e destruir a mais importante criação de Deus nessa terra. O Satanás tentou destruir esta humanidade desde a sua criação e muito mais ainda está destruindo nos dias de hoje.
A igreja, nesses dias nebulosos, que reina a incerteza, como se não bastasse, os inimigos de fora da igreja, nesses dias atuais, os inimigos estão infiltrados também dentro desta Igreja Católica Apostólica Romana, destruindo de dentro para fora. Quais são os principais inimigos da igreja hoje? Sempre foi o diabo, Satanás, o demônio, que usa das pessoas para realizar seus intentos. O comunismo sempre foi um grande adversário, inimigo da pátria, da família e dos cristãos. Tentou atacar a igreja de fora para dentro, mas o diabo é muito esperto. Quando viu que era difícil vencer desta maneira, ele criou uma estratégia para adentrar-se na igreja e destruir de dentro para fora. Isto foi nos tempos do Concílio Vaticano II, de 1958 a 1962. O Papa João XXIII abriu o concílio exortando os presentes à reflexão sobre os problemas e os desafios da igreja. A igreja e a União Soviética. A igreja e a União Soviética fizeram um acordo de paz para um não atrapalhar o outro. Concluiu-se realmente o acordo? Não, a negociação secreta entre Santa Sé e o Kremlin efetivamente se realizou. Concluiu-se realmente o acordo. Roma comprometeu-se de verdade. Roma se comprometeu de verdade. Tudo mostra que o pacto continua em vigor, embora não seja de ontem, mas seja de mais tempo, de anteontem. Ele é de 1962. Portanto, há 60 anos, a atitude mundial da Igreja Católica em face do comunismo está subordinada às promessas feitas aos negociadores soviéticos. Foi nesse tempo que o comunismo entrou para destruir a igreja. E agora? Papa, bispos e padres estão todos atrelados nas mãos dos comunistas. Rindo ou chorando, estão entregando o poder da Igreja Católica Romana ao inimigo comunista, representado pela Nova Ordem Mundial, Nova Era, que será em breve a manifestação do anticristo em pessoas, que vai levantar-se contra tudo o que leva o nome de Deus, vai levantar-se contra tudo o que traz o nome de Deus e sentar-se em pessoa no santuário e agir como se fosse Deus, Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Vou ler mais uma vez, porque esse aqui é da Bíblia. O inimigo comunista, representado pela Nova Ordem Mundial, Nova Era, será em breve a manifestação do anticristo em pessoa, que vai levantar-se contra tudo o que traz o nome de Deus e sentar-se em pessoa no santuário e agir como se fosse Deus. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 e 3. Este é o maior inimigo dentro da igreja, que domina todos os outros. Na antiga história da igreja,
vejo que esta Igreja Romana, religião criada pelos imperadores romanos e declarada religião oficial de Roma no ano 380 depois de Cristo, esta é uma instituição humana, pecadora, injusta, criminosa, denominada pelo dinheiro, e está infiltrado na verdadeira Igreja de Jesus que edificou sobre Pedro e os apóstolos, há 380 anos antes desta religião católica romana. Qual é o maior inimigo dos cristãos hoje? Os verdadeiros e maior inimigo da igreja nos tempos atuais são os falsos profetas, que estão dentro da igreja, destruindo-a de dentro para fora, enganando os fiéis, rezando e pregando em nome de Cristo, de Nossa Senhora, anjo e tudo quanto é santo, mas sabe muito bem, eles sabem muito bem, que a partir do dia 5 de junho de 2020 passa a vigorar uma nova constituição de uma religião puramente ecológica, baseada na teologia da libertação. No lugar, vai vigorar no lugar desta Igreja Católica Romana. Os padres estão pregando muito bonito, mas sabem muito bem que daqui a um mês mais ou menos, vai vigorar a nova Constituição, elaborada pelo Papa e já promulgada para o dia 5 de junho de 2020. Passa a vigorar uma nova Constituição de uma religião puramente ecológica, baseada na teologia da libertação, no lugar desta católica romana. Os falsos profetas que vêm enganando seus fiéis pregam mentira. Pode até falar bonito, em nome de Jesus, mas são lobos com pele de ovelha. Falam uma coisa, mas na verdade estão vivendo outra. Estão acabando com a religião católica romana, saindo para uma religião anticristã. Com toda certeza, será uma religião anticristã, porque há mais de 2 anos o Papa Francisco visitou os islâmicos, muçulmanos e judeus e até beijou os seus pés. Após beijou seus pés e propôs a criar-se uma só religião que agradasse aos islâmicos, muçulmanos e judeus e agradar o mundo todo, o mundo inteiro. Se esta religião for para agradar os inimigos de Cristo, islâmico, muçulmanos e judeus, e com certeza será uma religião anticristã. Vamos esperar para ver o que acontece. Jesus edificou uma igreja para ser pobre e sofrida, como ele mesmo sofreu. Mas com a entrada dos romanos, ela tornou-se rica, poderosa, só preservou pobres, os coitados dos padres seculares que dão suas vidas para a igreja e quando não serve mais ficam velhos. Em muitas dioceses, arquidiocese, nem abrigo para eles têm. É exemplo da minha diocese de Pouso Alegre. Nem abrigo para os padres idosos não tem. Estão construindo agora, mas nem levantou parede ainda, nem a parede nem saiu do chão ainda. Na minha cidade de Cambuí, eu vi 2 padres, meus amigos, morrer, um em casa de sobrinhos. Ele ficou idoso, não podia mais trabalhar, a igreja não deu apoio, ele acabou a vida dele morando em casa de sobrinhos, de parentes. E o outro teve a felicidade de ser cuidado até morrer, pois sua mãe, com mais de 90 anos de idade, que também logo que o padre morreu, ela também já faleceu. Então ela cuidou dele até mais de 90 anos. Daí faz uns 2 anos mais ou menos que o padre faleceu e ela também já faleceu. Eu creio firmemente na Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica Primitiva que tem a promessa. Eu creio firmemente nesta Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica Primitiva que tem a promessa. Os poderes do inferno
jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Esta é a verdadeira igreja tradicional, conservadora da verdadeira doutrina de Jesus Cristo por um período de mais de 2000 anos. Graças a Deus, ainda temos muitos e bons bispos e padres que são conservadores da verdadeira fé. Estes são os que vão dar continuidade na igreja a hora que for separado o joio do trigo, porque o joio já está sendo separado. Eu fico pensando, o joio separando do trigo. Por mais que eu pesquisei, por mais que eu procurei entender, não consigo encontrar o nome que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. Somente ele disse, minha igreja, nem nome de católica apostólica ele deu. Foi Jesus, nem nome de católica apostólica foi Jesus que deu. Jesus edificou uma só igreja, não deu nenhum nome, o único nome que ele deu foi a minha igreja. Minha igreja, foi o único nome que ele deu, e uma só igreja que ele edificou. Todas que vieram depois, com certeza, todas aquelas outras que vieram depois, são apenas religiões falsas. Dizer que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, para mim, foi um ensinamento errado, sendo que o nome de Católica Apostólica Romana só apareceu quando o imperador Teodósio declarou no ano de 380 depois de Cristo, Igreja Católica Apostólica Romana como apenas uma religião oficial de Roma. Não se encontra em lugar nenhum o nome de Católica Apostólica Romana antes do ano 380 depois de Cristo. Como foi que o Cristo fundou a Igreja Católica Romana? Ele fundou a Igreja Primitiva, assim como não deu nome. Sobre Pedro, eu edifico a minha igreja, e te darei a chave do Reino do Céu e tudo que está escrito lá. Só procurar a Bíblia que vê. No capítulo 20, capítulo 16, encontra como foi instituída a igreja. Por isso eu considero, com certeza, que foi neste tempo que o joio foi semeado no meio do trigo. Porque até este tempo, a igreja de Cristo era pobre, sofredora, perseguida, martirizada pelo Império Romano. Depois do ano 313, passou a ser uma igreja rica, poderosa e perseguidora das pessoas que pensassem diferente. Era perseguido através do poder do Império Romano. A igreja entregou seu poder aos romanos e os romanos não dominou a igreja. Daí eles que dominavam, eles que escolhiam bispo, padre, tudo era dominado por ele. Então o Império Romano entrou pela igreja e perverteu tudo. Aí foi onde a igreja pecou. O Papa e bispo, padres, dizem que a igreja romana está em saída. O Papa Francisco, bispos e padres, diz que a igreja romana, esta igreja vigente, está em saída para uma nova evangelização, religião universal. Somente uma religião voltada pela ecologia, voltada pelas coisas da terra. Então, vai ser tudo diferente. Será que vão sair e deixar os templos, as igrejas, os templos, para a verdadeira igreja edificada por Cristo? A igreja pura, una, santa, católica e apostólica cristã. Eu duvido que eles saiam da igreja, eles vão ficar da igreja e vão expulsar a verdadeira igreja de dentro dela. Acredito que a verdadeira igreja que eu pertenço, que eu não vou deixar nunca, que é a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo, lá no tempo primitivo, essa vai perseverar até o fim. Esta é que eu vou ficar. Mas acredito que vamos ter que, se ficar alguns padres para celebrar, vai ter que celebrar nas casas, escondido, devido à perseguição
no tempo do reinado do anticristo que virá em breve. O reinado do anticristo. Isso é palavra de Jesus Cristo, não vai ficar sem acontecer. Ele disse que o céu e a terra passam, mas a palavra dele não passa. E ele mesmo disse que antes do fim dos tempos, antes da vida do Filho do Homem, virá o anticristo. Justamente para atrair todo o mal em torno dele e Deus destruir, como está escrito no segundo... Está escrito, eu esqueci agora, Coríntios, eu esqueci o capítulo. Está escrito que o anticristo vai sentar no trono, no santuário de Deus. Então essa igreja, será que eles vão, eu volto atrás aqui um pouco, será que eles vão sair dos templos das igrejas verdadeiras e deixar os templos para a verdadeira igreja edificada por Cristo, pura, una e santa, católica, apostólica cristã, que tem uma tradição de mais de 2000 anos? Só Deus sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer. Eu não sei. Eu sei que vai acontecer, mas como? Não sei. Agora, vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que rogue a Deus por nós e por nossa Santa Igreja, e para que nós não percamos a fé verdadeira no Cristo Redentor e Salvador de toda a humanidade. Vamos aguardar para ver o que acontece. Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.